Bom dia, queridos ouvintes da Rádio Mundial. Estamos com mais um Leis do Sucesso, justamente para orientar, esclarecer, ajudar você ouvinte. Bom, agora a gente tem um quadro que o INSS está negando quase 80% das aposentadorias. Porque o que acontece? As pessoas estão com muito medo da reforma da Previdência. Então, e vai dificultar o quê? A concessão da aposentadoria no INSS. Então, milhares de trabalhadores estão procurando o benefício previdenciário. E, na mesma proporção, tem feito o INSS indeferir os requerimentos. Até 4 de dezembro, 80% dos pedidos foram negados. É muita coisa. Claro que tem muita gente que não tem condições, tal, elas estão apreensivas e elas tentam dar entrada antes de completar o período. Um erro também que acontece muito, que as pessoas me perguntam, quando que eu devo ligar para agendar o benefício? Eu ligo quando eu completo, vamos supor, eu tenho 30 anos, mulher, eu espero completar 30 anos, eu posso ligar um mês antes. Não, você espera completar 30 anos. A mulher que completa 60 anos de idade, ela também pode ligar e marcar a aposentadoria. Ou o homem, quando fizer 65 anos e 15 anos de contribuição. Só que ele tem que aguardar o dia do aniversário dele. A mulher a mesma coisa, se aposentadoria por idade. Por quê? Porque as pessoas, às vezes, elas ligam, falta um mês. Se não tem a idade, o INSS não consegue nem agendar. Agora, quando é por tempo de contribuição, é da data que você liga que conta o agendamento. Então, se você ligou antes de ter o tempo completo, você vai levar um indeferimento. Então, e o que acontece? Tem gente que nem conta. Então, sabe, as pessoas estão desesperadas, elas vão no INSS, às vezes só para fazer contagem, mas elas acabam não tendo direito. Então, às vezes a pessoa entra com pedido, mas ela não tinha nem ideia se ela podia ou não. Então, o que acontece? Na reforma, hoje a mulher se aposenta com 30 anos de recolhimento e o homem com 35 anos de recolhimento, independentemente da idade. Agora, quando a reforma da Previdência for aprovada, se for nos termos da proposta, o tempo vai para 40 anos para que homens e mulheres recebam de aposentadoria 100% da média das contribuições. A PEC 287, em tramitação na Câmara, ela eleva ainda a idade mínima das mulheres de 60 para 62 anos e os homens permanecem em 65 anos. O INSS está mais exigente e seletivo para conceder o benefício, porque muitas vezes os servidores, ao invés de colocar, a pessoa entra, vai lá pedir aposentadoria. Aí o que acontece? Faltou um documento, a pessoa está pedindo uma aposentadoria especial, não juntou o PPP, que é o perfil profissiográfico previdenciário, que acontece muito. Aí ao invés de solicitar, abrir uma exigência e pedir o PPP, que a pessoa providencie em 30 dias o PPP, muitas vezes o que está acontecendo? Eles estão negando o benefício, eles pegam e indeferem o benefício. E aí essa pessoa, ela não tem nem a oportunidade de juntar o documento. Eu já vi também benefícios negados quando a pessoa pede para comprovar o tempo e ela junta lá, põe um monte de testemunhas que tem como comprovar, tem prova documental e tem a prova testemunhal, tempo de atividade rural, nem ouve, simplesmente vai lá e indefere. Então, por quê? Porque está muito cheio, está todo mundo entrando, está todo mundo desesperado. Então, a tendência de negar é mais fácil negar do que você abrir uma exigência no benefício, ou é mais fácil negar do que você orientar a pessoa, olha, você tem que voltar a trazer mais documentos, tal, esse aqui você esqueceu tal documento, então eles simplesmente têm negado o benefício. E tem pessoas que mesmo sem cumprir a regra, que daria a elas benefícios mais vantajosos, elas preferem se aposentar com salários mensais menores a título de aposentadoria. Tem gente que está para entrar na regra 85/95 e já vai lá e está pedindo aposentadoria porque está com medo. Não, eu nem vou aguardar, porque... E às vezes falta muito pouco tempo para atingir a regra. Então, em determinados casos, quando falta pouco tempo, vale a pena aguardar. Agora, dependendo do caso, a gente orienta e precisa ver
porque uma das propostas da reforma é justamente extinguir a regra 85-95. Então, essas pessoas elas vão se aposentar não mais integral. Então, para você se aposentar na maneira integral, você vai precisar ter 40 anos de recolhimentos, tá? Senão, você não vai conseguir aposentadoria integral. Bom, então, os pedidos de aposentadoria no INSS, eles variam conforme avançam ou recuam as discussões em torno da reforma da Previdência. Quando a reforma da Previdência começou a ser cogitada, explodiu o número de pedidos no INSS. Quando teve aquelas denúncias contra o nosso presidente, Michel Temer, recuou o número de pedidos de aposentadoria. Agora, quando se fala em reforma novamente, já está explodindo o número de pedidos de aposentadoria. Todo mundo correndo, querendo se aposentar. Então, a reação à reforma também se reflete nas solicitações de outros benefícios, como auxílios, pensões por morte e até benefícios de prestação continuada. O BCP, também conhecido como LOAS, devido a idosos acima de 65 anos e pessoas com deficiência com renda mensal de até 25% do salário mínimo por pessoa da família, que hoje é o equivalente a R$ 234,25. Bom, tá, o que está acontecendo? A gente vê que está valendo tudo para aprovar a reforma da Previdência. E o governo abriu o cofre, embora a principal justificativa para aprovar a PEC 287 seja a escassez de recursos. Então, o governo ainda deu um aval para a Câmara e para o Senado aprovarem um pacote de projetos com impacto de 30 bilhões nas contas públicas em 15 anos. Então, agora os deputados e senadores, eles tentam negociar com o Planalto mais 3 bilhões para as emendas de bancada em 2018. Então, na prática, a negociação ela tem o objetivo do quê? De engordar o fundo eleitoral, que vai... O que vai fazer? Ele vai bancar as campanhas de 2018. E pela legislação em vigor das emendas, são destinadas, 30% dessas emendas são destinadas ao fundo. E o nosso presidente, na semana passada, ele pediu para a equipe econômica fazer os cálculos de quanto poderia ser remanejado no orçamento para as emendas. Então, o que acontece? Está sendo... Estão dando verba para os municípios, ambulância, estão fazendo de tudo para que essa reforma seja aprovada o mais rápido possível. A ideia é que ela seja aprovada ainda este ano. Se porventura o governo não conseguir o número mínimo de 308 deputados para votação favorável na reforma, vai ficar para o ano que vem. E o ano que vem eles vão fazer de tudo, mas assim... O nosso presidente ele está super empenhado, ele não mede esforços, ele quer aprovar de qualquer jeito essa reforma. Então, agora ele pediu para que seja feito um pente fino no nome dos deputados contra e a favor da reforma. Ele quer todos os nomes, um por um, porque ele vai chamar um por um para conversar. Então, a gente está esperando, tudo é possível, pode ser que aprove agora, a gente está aguardando aí para ver como é que fica os próximos capítulos aí da reforma da Previdência. E essa reforma, que já foi apresentada pelo governo ao Congresso Nacional, como eu estava falando, ela vai acabar com o fator previdenciário, tá? Que derruba bastante as aposentadorias, e a fórmula 85-95, que é justamente a salvação para aquelas pessoas que para escaparem do fator previdenciário. Quando a mulher, a soma da idade mais o tempo de contribuição é igual a 85, sendo que a mulher precisa ter no mínimo 30 anos de contribuição. E para os homens, ele precisa ter 35 anos de contribuição, mais a idade atingir 95 pontos. Então, são as formas usadas hoje como cálculo de aposentadorias pelo INSS. E assim serão criados novos critérios que vão exigir um tempo maior de trabalho antes de sair da ativa. Então, essa proposta mais enxuta de reforma inclui um modelo de cálculo dos benefícios que vai diminuir a renda de quem quer se aposentar
mais cedo em 30% do valor. Então, aquela pessoa que vai sair mais cedo, que vai se aposentar, que vai trabalhar menos tempo, ela vai ter aí uma diminuição em torno de 30% do valor da aposentadoria. Então, vamos lá dar um exemplo. A pessoa que se aposentou com uma média de salários de R$ 2.500. Ela tem uma média salarial de R$ 2.500. Então, esse segurado, se ele tiver 65 anos hoje de idade, 15 anos de contribuição, o valor antes da reforma da Previdência, então hoje, o valor da aposentadoria, considerando o cálculo, é de 70% mais 1% por ano de trabalho. Então, essa pessoa vai ter 85% de R$ 2.500, tá? Isso é hoje. Então, ela sai com R$ 2.125. Essa mesma pessoa, se for se aposentar após a entrada da reforma da Previdência, o que vai acontecer? A média salarial é de R$ 2.500, mas o salário dela vai ser de 60% dessa média, ou seja, R$ 1.500. A gente verifica aí uma diferença de 29,4%. É bastante. Um outro exemplo. A média de salários do segurado é de R$ 4.200. O segurado tem 65 anos de idade e 17 anos de contribuição. O valor da aposentadoria, considerando o cálculo, vai ser de 70% mais 1% por ano de trabalho. Então, ele vai ter 87% de 4.200, que equivale a 3.654. Isso hoje. Entrou a reforma da Previdência, ele vai ter o salário após essa reforma de R$ 2.604, que é 62% da média, ou seja, uma diferença de 28,7%, ou seja, vai cair muito o valor das aposentadorias. E o governo manteve a regra da aposentadoria por idade atual, que exige um mínimo de 15 anos de contribuição, 60 anos de idade para a mulher e 65 para os homens hoje. Porém, o cálculo proposto para quem vai se aposentar com esse mesmo tempo de recolhimento, ele ficou menos vantajoso, como vocês puderam ver. Porque o cálculo para quem vai se aposentar com esse tempo, a aposentadoria por idade vai calcular a média aritmética dos 80% maiores salários desde julho de 94. Isso hoje. O INSS pega 70% da média mais 1% por ano de contribuição. Então, ou seja, se ele trabalhar no mínimo 15 anos, ele já sai com 85%. Se contribuiu por 30 anos, o benefício vai ser de 100% da média. Então, se a média é 2.500, ele trabalhou 30 anos, tem 65 anos de idade, homem, ele vai sair com 100%. Pelas novas regras propostas, tá, da reforma, quem cumprir o tempo mínimo de 15 anos de contribuição vai ter direito apenas a 60% da média dos salários de contribuição. Depois disso, vai ter uma tabela progressiva, em que o percentual a receber aumenta à medida que o trabalhador ele vai adiando o pedido de aposentadoria. Então, para quem resolve se aposentar com 15 anos de contribuição, receberá uma média de 60%. Então, você saiu, hoje você sai com 85%. Após a reforma, você já vai partir de 60%. Então, isso, o que é? É uma estratégia utilizada pelo governo para fazer com que o trabalhador contribua por mais tempo. Então, em relação à regra de hoje, a gente verifica uma perda na renda da casa de 25% a 30%, tá? Então, de acordo com o texto apresentado pelo governo, quem ganha mais do que o piso nacional, que hoje o salário mínimo é de R$ 937, terá direito a 60% do salário de contribuição ao cumprir 15 anos de recolhimento. A partir de 15 anos, obterá ganhos progressivos se ele continuar na ativa. Então, nesse caso, será acrescentado um ponto percentual sobre a média dos salários a cada ano adicional, entre 16 e 25 anos de contribuição. Depois, passará a somar 1,5 ponto percentual a cada ano. Então, entre 26 anos de contribuição e 30 anos, vai acrescentar 1,5 a cada ano. 2 pontos percentuais ao ano entre 31 e
e 35 anos de contribuição. E 2,5 a partir de 36 anos de contribuição. Mas também a pessoa que está pagando 36 anos de INSS, ela tem que sair, assim, com, claro, benefício mais do que integral, né? Mas agora, para você ter hoje a pessoa, a gente verifica facilmente mulheres com 55 anos de idade e uns 32 anos de tempo de contribuição, elas conseguem obter aí a regra do 85,95. Agora, acabou isso. Para que essa mulher venha se aposentar pela regra, não tem mais a regra, vai ser excluída essa regra. Mas para que essa pessoa receba, ela não vai mais poder se aposentar com 32 anos, ela vai ter que trabalhar no mínimo 40. Então, a regra de cálculo continua impedindo que qualquer benefício seja pago abaixo do salário mínimo, porque no começo eles queriam até desvincular do salário mínimo, mas vai permanecer. Então, quem recebe o piso precisa apenas cumprir as exigências do tempo de contribuição, 15 anos e a idade, 65 anos para o homem, 62 anos para a mulher, se a reforma passar. Mas a idade para a mulher vai ser progressiva, ela vai passar para 61, aí depois ela vai passar para 62, não vai ser logo de cara, tá? E aí, então, essas pessoas que estão no salário mínimo, elas vão poder pedir, elas não vão precisar ficar esperando, porque, claro, não faz sentido a pessoa que está no salário mínimo ter que esperar 40 anos. Quando deu tempo, ela já pode pedir, porque menos que o salário ela não vai receber. Bom, então, para endurecer as regras e diminuir consideravelmente o valor do benefício, né, a expectativa de vida do brasileiro vai crescendo a cada ano. Então, a ideia vai ser aumentar o tempo do segurado e, assim, diminuir a quantidade de benefícios pagos por muitos anos. Então, a idade de 62 anos para as mulheres e 65 para os homens não vai ser para sempre, tá? Aumentou a expectativa de vida, essa idade vai subir. Então, não é que, eu vou me aposentar com 65? Não, talvez nem com 65. Por quê? Porque cada dia mais os brasileiros estão vivendo mais e mais. E aí, o que acontece? A expectativa de vida vai aumentar. Aumentou a expectativa de vida, aumenta a idade mínima para você requerer aposentadoria. Bom, esse novo texto da reforma criou outra regra de transição para os contribuintes do INSS, fixando uma idade mínima para aposentadoria. Se a proposta for aprovada, as mulheres poderão se aposentar pelo regime geral da Previdência Social a partir dos 53 anos de idade e os homens a partir dos 55. Então, aquela pessoa hoje que está com 42 anos, eu recebo muito e-mail, olha, Tatiana, eu estou com 42 anos, eu vou conseguir me aposentar se entrar reforma? Não vai. Você vai ter que ter no mínimo 55 anos, porque com 42 anos você não vai ter o tempo de contribuição. Então, a hora que você atingir aquele tempo de contribuição, vai congelar a idade. Então, se você atingiu 35 anos, o tempo de contribuição para o homem é 56 anos, vai congelar a idade. Você vai ter que aguardar até os 56 anos para se aposentar. Infelizmente, vai ser assim. E, além disso, foi criado também um pedágio de 30% que o trabalhador precisará pagar sobre o tempo que faltar para se aposentar. Então, além disso, além da idade mínima, vai ter 30%. Então, faltam 10 anos, você vai ter que trabalhar 13, tá? Então, tem esse detalhe também. Então, não é só a idade mínima. Você tem que ter a idade mínima, o tempo com o pedágio. Completou o tempo com o pedágio, mas você não tem a idade mínima, você olha a idade mínima daquele tempo que você completou, vai congelar. Aí, quando você fizer a idade, você pode se aposentar. Bom, pelas regras atuais, um homem que tem hoje 53 anos de idade e 20 de contribuição, ele vai ter que recolher o INSS por mais 15 anos para se aposentar. Isso hoje, já que o mínimo exigido hoje é 35 anos de recolhimento. Agora, ele poderia pedir o benefício em 2032, mas com essa nova regra de transição, esse segurado vai acrescentar o quê? 30% ao período que falta para essa pessoa se aposentar, além de ter o requisito que é necessário você cumprir a idade mínima. Então, imagine que a reforma seja aprovada em 2018. Nesse caso, essa pessoa vai ter que trabalhar por mais 4 anos e 5 meses. 30% a mais sobre os 15 anos que faltariam antes da reforma, requerendo benefício somente em 2037. Então, para vocês verem que está ficando complicado, cada dia mais difícil.
E as pessoas, mas o que acontece? Não adianta você sair correndo, pedir aposentadoria de qualquer jeito, no desespero, porque você tem que lembrar que a sua aposentadoria é aquilo que você vai ter para o resto da sua vida. Então, você precisa fazer o cálculo, você precisa ver quanto você perde se você antecipa o pedido. Quanto você vai perder? Às vezes, por um mês, você perde R$1.000 fácil na aposentadoria, porque às vezes, por um mês, se faltava um mês para você atingir a regra, você vai perder dinheiro fácil. O que você pode fazer para agilizar é você pedir um CNIS no INSS, dá para pedir inclusive pelo site do INSS. Você entra, você pede um CNIS, e aí o que acontece? Com esse CNIS, Cadastro Nacional de Informações Sociais, você vai contar o tempo de contribuição. Então, você contando o tempo, você vendo direitinho, e outra coisa, no CNIS você vai olhar, às vezes, como o CNIS, a tecnologia, assim, a informática ficou melhor após os anos 90, o que acontece? Tem muito período, a pessoa trabalhou em 78. 78 não vai entrar no cálculo, por quê? Porque às vezes não está lá no CNIS. Então, você precisa verificar como está o seu CNIS, se está tudo direitinho. Às vezes a pessoa fala, não, está no CNIS, então eu estou sossegado, não é por aí. Às vezes tem lá o tempo de contribuição que você tem, tudo direitinho, mas falta tem uma pequena sigla do lado que você nem imagina o que é. Aí o que acontece? Você vai olhar, às vezes está dizendo que é extemporâneo aquele vínculo. Então, ou seja, você vai ter que comprovar aquele vínculo. Então, por isso é bom você procurar alguém da sua confiança, você fazer o cálculo, você ver se está faltando período, porque às vezes você vai precisar comprovar aquele período. E vai precisar o quê? De documentos além dos documentos que você tem. Então, é bom você passar por um especialista que possa te sugerir, olha, esse aqui é bom você pedir, por exemplo, um extrato analítico do FGTS carimbado e assinado folha por folha pelo servidor da Caixa Econômica. Outras vezes, a pessoa precisa pedir na empresa que ela trabalhou a ficha de registro de funcionários, que tem a data de entrada e a data de saída da empresa. Então, são cuidados que você vai tomar para evitar tomar uma negativa na sua aposentadoria. O que acontece muito, assim, praticamente toda semana eu vejo um caso, a pessoa que vai pedir aposentadoria especial e não leva o PPP. Então, o que acontece? Essa pessoa, ela vai ter aquele período especial negado, porque ela precisa o quê? Do PPP, que é o perfil profissiográfico previdenciário, dizendo que aquela pessoa trabalhou, vamos supor, com ruído. Ruído acima de 85 decibéis, ele já te dá o direito à aposentadoria, dependendo do período. Mas agora, a partir de 85 decibéis, independente se o seu equipamento de proteção individual, se o seu EPI é eficaz ou não. Então, você tem que apresentar esse documento. Esse documento, o PPP, é o que a gente encontra mais erros, porque às vezes ele não é assinado devidamente, às vezes ele não tem o número do NIT do funcionário que assina, não tem às vezes o carimbo da empresa. Então, são detalhes que a gente precisa verificar para que isso possa valer, tá? Para que esse documento, porque às vezes a pessoa olha e fala, não, agora você vai lá e você arruma esse PPP que ele está errado. Então, são detalhes que é bom você ter uma visão, tá, de um especialista para que você não atrase ainda mais o seu pedido de aposentadoria. Bom, gente, eu vou me despedindo de vocês, que o programa está chegando no final. E hoje, às 8h30 da noite, eu encontro novamente com vocês, falando um pouco mais de reforma, mas outros pontos. Até mais e uma ótima terça-feira.